Olá, caros alunos, sejam bem-vindos mais uma vez. Disciplina Culturas Anuais, Programa Pronera, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Maranhão, professor Marcos Fontes. Vamos dar continuidade à disciplina de Culturas Anuais, a Cultura do Milho, aula 02. Sejam bem-vindos mais uma vez. Pessoal, o que nós vamos aprender, o que nós vamos estudar e debater nessa aula 02? Nós vamos ver o plantio do milho, tópicos importantes, que a gente tem que fazer uma leitura antes mesmo de entrarmos no assunto, no conteúdo. Vamos ver a questão do ciclo da planta, né? A questão do plantio, da cultura do milho. Estratos culturais, dando sempre ênfase à questão do espaçamento. E vamos ver também um espaço para tratarmos a respeito do zoneamento agrícola, que trata também tudo a respeito do plantio do milho. Esse vídeo ele é específico para o plantio do milho, uma vez que nós vimos na aula 01 toda a parte introdutória, a parte inicial, onde a gente viu as características importantes da cultura, vimos a sua botânica, vimos também a questão da planta e todas as suas partes, e outros tópicos de suma importância dentro do estudo da cultura do milho. Vamos lá dar continuidade à nossa segunda videoaula. Quando a gente trata da cultura do milho, especificamente tratando a respeito do plantio dessa lavoura, dessa cultura, o que nós podemos abordar de início, né? O plantio de uma lavoura, seja ela milho, feijão, mandioca, arroz, culturas anuais ou não, culturas perenes também, o plantio deve ser muito bem planejado, pessoal, pois determina o início de um processo. No caso do milho, cerca de 120 dias, considerando a cultivar mais tardia. Em torno de 120 dias, sempre lembrando que é do momento que você planta a semente até o momento da colheita, né? Até o momento que a produção, no caso aqui o milho, a espiga esteja no ponto de colheita. E que esse planejamento afetará todas as operações envolvidas, além de determinar as possibilidades de sucesso ou insucesso da lavoura. O planejamento do plantio começa com a compra da semente e demais insumos. Ou seja, do momento que você define que vai plantar milho, que você comprou a sua semente ou que você usou aquela semente crioula, a gente já viu, né, em oportunidade, estudamos no início da disciplina ainda no campus, a questão de alguns tipos de sementes, que a gente definiu sementes crioulas, sementes híbridas, né, sementes melhoradas, sementes modificadas geneticamente, entre outras. Então, pessoal, tratando ainda a respeito do plantio do milho, nessa questão inicial, temos o estabelecimento adequado, o stand, ou seja, o número de plantas numa determinada área da lavoura, é um dos principais fatores que define o rendimento final do milho. Então, você estabelecer desde o início, no seu planejamento, a quantidade de plantas que você vai ter por hectare em função do seu espaçamento, vai ser primordial para que lá na frente, na sua produção, você possa estabelecer do início ao fim um planejamento adequado dentro do plantio do milho. O número de plantas por hectare, né, por área, é que a gente estabeleceu, vimos muito bem na aula passada, que é a questão que a gente chama de densidade, e o arranjo das plantas, a forma como elas estão arranjadas, o espaçamento entre linhas e o espaçamento da planta dentro da linha deve ser determinado na escolha da cultivar, nas práticas de manejo, no potencial de rendimento esperado, considerando também previsões climáticas. A gente vai ver mais adiante que todo o sucesso de uma condução de um plantio, especificamente aqui nós estamos tratando do milho, depende de todo esse planejamento inicial, muito em função da densidade de plantio, em função, obviamente, do espaçamento que você escolheu entre linhas e entre plantas, e que você vai poder ter o seu rendimento esperado. E essa definição do espaçamento da densidade tem muito a ver com o tipo de tratos que você vai ter durante o plantio e a condução da sua lavoura. Se você vai plantar de forma mecanizada, se você vai utilizar
alguns tratos culturais mais sofisticados. Então, tudo isso deve ser levado em consideração nesse momento inicial de definição do plantio da cultura do milho. São consideradas ideais as cultivares de boa produtividade de espigas associadas às seguintes características. Então, para a gente considerar uma cultivar boa, depende, claro, a gente vai ver mais adiante, da região onde a gente está plantando, das condições que nós temos de empregar tecnologias ou não, e essas condições estão associadas a algumas características, pessoal. E que características são essas, professores? É o que nós vamos ver a seguir. Veja lá. O porte da planta, a forma das espigas, né, que a gente vai ver mais adiante que existem alguns formatos diferentes de espiga, a cor e o sabor do grão, existem alguns milhos que têm uma cor mais clara, outras mais escuras, e o sabor do grão também. E o tipo de espiga, além da forma, tem também saber o tipo de espiga, porque a gente sabe que tem milho verde, milho seco, né? Tem milho safrinha, depende para que você quer também. Nesse estudo inicial, nesse planejamento inicial, você tem que definir também. Vai ser milho para quê? Para ração, para consumo in natura, para indústria, milho para pipoca. Então, existe uma série de coisas que você tem que levar em consideração, uma série de fatores, para que você possa planejar desde o início uma cultura, um plantio, bem dentro do planejamento. Vocês estão pagando a disciplina também, eu acho que planejamento rural, planejamento agrícola, que tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui para vocês agora. A escolha da cultivar. Na escolha da cultivar deve ser considerada aspectos como a altura da planta e da inserção da espiga. A altura da planta, pessoal, é fundamental, porque do momento que você escolhe a cultivar que você vai trabalhar, você tem em mãos uma série de informações, como tipo o formato da espiga, a cor do grão, né, a altura da planta. A gente considera uma planta de porte alto acima de 2 metros e 80 centímetros, 2,8 metros. O porte da planta é considerado médio quando ele está entre 2,80 e 2,20 e baixo quando ele é menor do que 2,20 metros. A nossa realidade aqui local, a gente planta geralmente um milho, eu diria que médio, está entre essa altura entre 2,80 e 2,20 de altura. Dando continuidade aqui, o ciclo da planta. Esse também é fundamental que a gente estabeleça e conheça o ciclo da planta que nós vamos plantar. O que significa isso, professor, na prática? Vai ser se ele é tardio, se ele é precoce, se ele é médio. Então, atualmente a classificação do ciclo da planta está feita em 5 tipos. Quais são eles? O super precoce, o precoce, o médio tardio e o tardio. Isso aqui vai ser em função da quantidade de dia que eu falei lá no início, do momento que você planta até o momento da colheita. Então, a gente considera o super precoce, aquele que é bem rápido, que a gente chama de ligeiro, milho ligeiro, onde a maturidade é alcançada em até 60 dias após a semeadura, ou seja, um milho bastante rápido. 60 dias você já está no ponto de colher. A gente chama isso de super precoce. Se for você escolher uma cultivar, uma variedade precoce, a maturidade é alcançada entre 61 a 70 dias após a semeadura. Já o médio, a maturidade é alcançada entre 71 e 90 dias após a semeadura. Esse, geralmente aqui na nossa região, a gente planta mais esse médio ou o tardio. Continuando aqui, se for o médio tardio, a maturidade é alcançada entre 81 e 90 dias após a semeadura. Já o tardio, que é aquele mais demorado, a maturidade das espigas é alcançada a partir de 90 dias após a semeadura. É o mais longo ciclo da cultura. Então, voltando aqui, ciclo da cultura, pessoal. O que é que nós temos? Nós temos uma planta classificada em 5 tipos. Super precoce, precoce, médio, médio tardio e tardio.
No dia a dia, a gente costuma utilizar sol precoce, médio e tardio. É o linguajar mais comum entre os produtores, mas é bom que vocês conheçam essa nova classificação. Quando a gente for tratar do zoneamento agrícola mais adiante, a gente vai tratar especificamente mais do precoce, do médio e do tardio, ok? Vocês podem olhar que alguns slides, vocês vão ver também mais adiante nas figuras, tem uma tarjazinha embaixo, pessoal. Eu não estou lendo, explicando, porque isso é só a fonte de onde eu retirei essa informação ou de onde eu retirei a imagem, ok? Uma vez que você estabeleceu a cultura, cultivar, espaçamento, comprou os insumos, preparou a área, a gente tem que saber que o milho ele gosta de solo drenado, fértil, isso é a grande maioria das culturas, né? O solo tem que ser fértil, drenado, rico em matéria orgânica e com boa disponibilidade de nitrogênio. O pH ideal do solo para a cultura do milho é mais ou menos a mesma pH ideal para a grande maioria das culturas anuais, que está ali entre 5,5 a 6,8 pH. É um pH próximo do neutro, o mais próximo possível do neutro. A planta responde muito bem a essa faixa de pH. A gente também já viu que pH ele determina, quando a gente vai fazer um plantio tecnificado, o preparo da área, da necessidade de calagem ou não, ou seja, da correção, uso de calcário ou não na área que nós vamos plantar. Outros elementos que são importantíssimos dentro desse planejamento e da condição da cultura do milho seria os elementos do clima, como temperatura, luz, água e vento. O milho é uma espécie termossensível. A maioria dos genótipos atuais não se desenvolve em temperaturas inferiores a 10 graus Celsius, que é a temperatura que a gente chama basal da espécie. Então, o milho ele não gosta de temperaturas abaixo dessa faixa de 10 graus Celsius. Ele não se desenvolve bem. A temperatura ideal para a cultura do milho está entre 25 a 30 graus Celsius, ou seja, nós temos as condições ideais para plantar o milho aqui em nossa região. O milho necessita de alta luminosidade, bastante sol, fotoperíodo. Também nós temos essas condições ideais aqui em nossa região. Deve receber luz solar direta ao menos por algumas horas diariamente. Ok, pessoal? E sobre o vento, né? O que é que o vento pode influenciar na cultura do milho? O milho tem raízes relativamente superficiais. A gente viu na aula 1, sistema radicular fasciculado com raízes adventícias. Então, é um milho que tem raízes relativamente superficiais, sendo assim suscetível à seca e a ventos muito fortes, e a falta de nutrientes nas camadas superficiais do solo. Continuando a respeito do plantio do milho. Como eu falei no início, essa aula é muito em função do plantio do milho. É a aula 2, continuando, né? O que a gente viu na aula 1, nós estamos agora tratando de plantar o milho, vendo as condições ideais, o planejamento, né? Os estados culturais, entre outros. Então, as sementes geralmente são semeadas diretamente no local definitivo, né, pessoal? A nossa prática aqui no Nordeste, nossa região, a gente planta o milho diretamente onde ele já vai ficar, não realizando transplantio, não fazendo mudas, né? Mas existe também plantação que pode ser semeada em sementeiras e depois transplantadas, né? Quando preenche os módulos com as suas raízes. Essas sementeiras, essas mudas podem ser feitas em copos descartáveis, em copos feitos de jornais, em bandejas. E esse transplante é realizado quando as mudas têm de 8 a 10 centímetros de altura. Quando a irrigação não é mais necessária, né? Voltando, pessoal. Mas se a gente for analisar bem a nossa região e a nossa realidade, a gente trabalha com isso aqui, ó. O milho geralmente são semeados diretamente no local definitivo da horta, né? Vamos chamar assim. Essa é a nossa realidade, é isso que a gente pratica aqui em nossa região. Apesar de existir também
a semeadura em sementeiras, que não é tão habitual para nós. Os tratos culturais. Vamos dar início agora a falar especificamente, pessoal, a respeito de tratos culturais. Tratos culturais que a gente viu muito bem lá na cultura do feijão. Como eu falei para vocês, a gente não viu todos, porque tem alguns que são específicos de determinadas culturas. O que é que a gente entende por tratos culturais aqui, especificamente do milho? O controle de ervas invasoras, ervas daninhas, deve ser realizado com algum cuidado, uma vez que as raízes do milho são superficiais e podem ser facilmente danificadas. Então, o milho ele sofre muito, pessoal, muito com a questão de ervas daninhas, com plantas invasoras dentro da área de plantio. O milho é exigente em nutrientes e, em geral, são necessárias adubações durante o seu ciclo de cultivo. As plantas apresentam folhas ainda jovens que estão perdendo o vigor de sua cor e sinal de que é necessária uma nova adubação. Então, adubação do milho. Assim como no feijão, existe aquela adubação inicial, que a gente chama de adubação de fundação, e existe a adubação de cobertura, que é quando a gente aplica o adubo de acordo com a necessidade da planta, depois dela já desenvolvendo, depois dela ter passado da fase de plântula. Irrigação. Quando a gente planta milho em áreas irrigadas, deve ser irrigado com a frequência necessária para que o solo seja mantido úmido, mas que permaneça sem estar encharcado. O milho não gosta de áreas encharcadas, pessoal. O milho tem raízes relativamente superficiais, repetindo aqui mais uma vez, e pode ser muito suscetível à falta de água durante o seu crescimento. O que é que acontece aqui na nossa realidade? A gente planta o milho no período que a gente chama chuvoso, que a gente chama culturalmente aqui nessa região de período inverno, né? Então, a gente depende das águas das chuvas, que tem a ver com a definição que a gente viu também nas aulas anteriores de ser uma cultura de sequeiro. A nossa realidade é essa. Porém, existem milhos que são plantados em áreas irrigadas. Deve ser molhado, mas que se mantenha o solo úmido. No entanto, não deve ser encharcado. Quando as espigas estão bem desenvolvidas, a irrigação não é mais necessária. É por isso que quando a gente planta aqui que o inverno é bom, quando está já no final, já próxima à colheita, se parar de chover, que é comum que aconteça aqui nessa região, já não vai ter tanto efeito negativo na cultura, né? Nas espigas do milho. Pessoal, essa aula tem bastante informação. Então, por isso que eu estou falando mais pausadamente, que vocês, mais uma vez, vão receber esse material em PDF para acompanhar, porque tem bastante informação que vocês devem aproveitar o máximo possível. Agora, a partir daqui, a gente vai dar início a mostrar algumas imagens, para que não fique só nos slides e eu falando o tempo todo. É preciso que a gente também utilize algumas imagens para ilustrar, né? Para que vocês tenham um conhecimento visual também do que a gente está tratando na aula. Pessoal, aqui é uma cova comum, que é a nossa realidade. Você vê que pelo formato dela, provavelmente ela foi feita pela matraca, né? Que é uma plantadeira manual muito utilizada em nossa região, onde ela tem em torno de 10 a 15 centímetros de profundidade, onde as sementes ficam aqui, ó, vocês podem olhar aqui, o formato dá para ver que é de uma matraca, e o adubo fica logo abaixo, ó, o adubo está aqui, aqui nós temos o adubo. Esse adubo ele não pode ter contato direto com as sementes, né? Uma vez que geralmente o pessoal nossa região se usa o adubo já misturado, o famoso NPK. Como ele tem nitrogênio, se eu tocar a semente nele, pode ser que queime. Então, a semente fica logo acima do adubo sem que haja contato direto. Ok? Esse foi o plantio que vocês realizaram na prática. As equipes que foram divididas, vocês fizeram um plantio dessa forma. Vocês abriram as covas, seguindo todas as recomendações, os espaçamentos e tudo mais. Aqui o que eu falei para vocês, né? Pessoal, vocês podem olhar aqui embaixo das imagens, tem umas referências, viu? Isso aqui é a fonte de onde eu retirei as imagens.
Aqui são matracas, pessoal. Aqui a gente tem alguns modelos de matraca aqui, que é o grande material, que é o grande ferramenta de uso em nossa região, né? Aqui é um modelo onde você tem a semente e o adubo. Essa aqui também é a mesma coisa. Você tem o adubo de um lado e a semente do outro. E essa aqui é a tradicional, que é a do nosso homem do campo, da nossa agricultura familiar, onde a gente utiliza só a semente. Essa é uma plantadeira manual que a gente chama popularmente de matraca. Nessa imagem aqui, a gente pode observar bem, e graças a Deus vocês tiveram a oportunidade de ver em prática lá na fazenda, na escola, e também realizar a prática dele. Eu trouxe essa imagem só para mostrar para vocês a questão do espaçamento, né? Para que vocês... Deixa eu mudar a cor aqui. Essa cor amarela ela não está destacando bem. Não, mas para perder tempo vai demorar. Se for, deixa eu tentar mais aqui. Pronto, pessoal. Aqui, ó. Nós temos as filas, que a gente chama de linha, que é o nome correto. E dentro da linha, a gente tem a distância de uma planta à outra. Esse aqui é o famoso espaçamento que vocês já viram na cultura do feijão, já viram na cultura do milho, na prática. E é um plantio, volto a repetir. Por que é tão importante o espaçamento? Primeiro, para saber a quantidade de plantas que a gente tem na área plantada, para ter uma estimativa de produção, para a gente ter um manejo adequado, onde a gente possa executar outros tratos culturais, onde você possa ter esse espaço para que você possa caminhar, você possa passar com outros insumos, que você possa utilizar mecanização, que você possa utilizar uma série de outros implementos agrícolas. Aqui é o milho recém-germinado, né? A gente chama de plântula, ainda ele acabou de germinar. Também obedecendo a questão do espaçamento, as folhinhas já nasceram, já germinou, já emergiu. Aqui ainda é uma plântula. Aqui dá para ver bem a questão do porte. É um milho, aparentemente um milho precoce, bem adensado, né? Você pode ver que as plantas estão bem pouco distantes uma das outras, bem adensado, plantado no sulco, com espaçamento entre linhas, espaçamento entre plantas. E vocês podem ver que as raízes são superficiais, né? O sistema radicular fasciculado. Aqui nós temos o formato de algumas espigas. Há um grande número de cultivares híbridos de milho, claro que tem com formato de espiga diferente, tanto de formato como de cor, né? E textura dos grãos também, que era muito levado em consideração lá no início, quando a gente vai fazer o planejamento do plantio, escolher a cultivar em função do porte, clima e todos aqueles critérios que eu já passei aqui para vocês. Vamos fazer algumas considerações finais, né, pessoal, a respeito do plantio do milho. Apesar dos avanços, a produtividade alcançada na cultura do milho ainda pode ser considerada baixa. E em nossa região é que ela é baixíssima mesmo, pessoal. Infelizmente, a produtividade aqui na região leste maranhense, que é a região de Caxias e municípios adjacentes, nós temos uma produtividade muito baixa. Essa produtividade baixa pode ser influenciada direta ou indiretamente por diversos fatores relacionados a plantas e ao ambiente, como a oferta hídrica, né, a questão de água, a luminosidade, fertilidade do solo, população de plantas, sistema de cultivo, potencial produtivo do híbrido, né, se a gente estivesse utilizando a semente híbrida, e principalmente devido a manejos inadequados de plantas daninhas. Como eu falei lá, quando eu falo no controle das plantas daninhas, das ervas, o milho é muito suscetível a que a gente chama popularmente de mato, e também a pragas e doenças. Sendo que pragas e doenças vai ser uma outra vídeo, aula específica só para tratar desse tópico. Ainda continuando em considerações finais, tradicionalmente tem-se implantado a cultura do milho com espaçamento entre linhas compreendido entre 80 centímetros a 1 metro.
né? Tradicionalmente a gente se planta o milho dentro desse intervalo, entre a distância entre linhas, nesse intervalo de 80 centímetros ao metro, o que permite um adequado manejo mecanizado com relação à semeadura, tratos culturais e colheita. Este tradicional espaçamento se deriva da utilização de cultivadores para o manejo de plantas daninhas, o que impossibilita a redução do espaçamento, bem como pela adaptação de colheitadoras e espaçamentos maiores. Ainda sobre considerações finais. Nos últimos anos, o interesse em cultivar o milho utilizando espaçamento entre linhas reduzidos tem crescido bastante, né? Devido principalmente ao desenvolvimento de híbridos, né? Desenvolvimento de sementes híbridas que aceitam melhor esse adensamento, essas plantas mais juntas, tanto a linha muito coladinha uma na outra, ó, de 45 a 60 centímetros, né? Que é 0,45 a 60 metros, o que dá uma densidade, fica muito adensado o plantio. E vocês já entendem, né, já sabem que quanto mais a gente reduz esse espaçamento, maior vai ser o número de plantas por área. Maior vai ser o número de plantas dentro da área que a gente plantou, dentro do hectare. Ok? Zoneamento agrícola. Eu tirei um tópico para a gente falar isso dentro dessa aula, sobre zoneamento agrícola. Uma época de plantio. Nossa época de plantio aqui, eu até já falei antes, se inicia com o período chuvoso, né? A gente espera cair as primeiras chuvas para poder plantar. Só que antes a gente já tem preparado a área, né? A nossa roça aqui tradicional chamada roça no toco, a gente começa a preparar já agora, no final de outubro, no início de novembro, já para esperar as primeiras chuvas do período chuvoso. E só que, pessoal, existe um zoneamento agrícola. O que é isso? A Embrapa, o governo federal, através do Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento, faz o zoneamento agrícola. O que é zonear? É dizer que cada região do país existe cultivares que são mais adequadas e apropriadas para determinadas épocas de plantio. Então, o zoneamento agrícola de risco climático, chamado de ZARC, a gente vai ver mais à frente, é um instrumento de política agrícola e gestão de riscos na agricultura. O estudo é elaborado com o objetivo de minimizar os riscos relacionados aos fenômenos climáticos adversos e permite a cada município identificar a melhor época de plantio das culturas, nos diferentes tipos de solo e ciclos cultivares. A técnica é de fácil entendimento e adoção pelos produtores rurais, agentes financeiros e demais usuários. Aqui é o ZARC, pessoal, o zoneamento agrícola. É um aplicativo, eu tenho ele no meu celular, depois eu vou repassar para vocês. Eu não vou detalhar muito agora aqui, senão a aula vai ficar muito grande. Como a gente tem Culturas Anuais 2 no próximo semestre, a gente espera já ter essas aulas presenciais, então a gente detalha um pouco mais sobre o ZARC, né? Que é o zoneamento agrícola. Aqui é a imagem do aplicativo, que é desenvolvido pela Embrapa, pelo Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento. O que acontece? Você tem esse aplicativo, você entra com o município, aqui você diz qual é o município que você quer plantar, no caso aqui Caxias. Quando você coloca o município, aqui vocês podem olhar aqui que eu tenho Caxias, ele mostra todas as culturas que estão zoneadas, indicadas para plantar em nossa região, ele bota em ordem alfabética. O milho também está, pessoal, porque aqui são imagens tiradas do próprio aplicativo, não dá para detalhar tanto, mas o milho está zoneado sim para a nossa região, é indicado para ser plantado em nossa região. Aí você escolhe o milho, né? Aí aqui, ó, ele mostra os meses do ano e o período ideal para plantio, né? Aqui você para o ciclo da cultura, se vai ser precoce, médio ou tardio, o tipo de solo que nós temos, mesmo nosso agricultor familiar sem fazer análise de solo, a gente tem uma ideia do solo, que tipo de solo nós temos, e depois você vai escolher a cultivar. Continuando aqui, eu escolhi milho, né, para Caxias, zoneado, aí ele mostra uma série de
empresas que têm milho desenvolvido, geralmente híbridos, que você pode plantar. Eu escolhi aqui um da Embrapa, também não está aparecendo aqui na relação, porque como eu falei, é uma foto direto do aplicativo, mas eu escolhi o da Embrapa, a empresa. Aí ela mostra uma série de cultivares que a Embrapa recomenda para a nossa região. Aqui está mostrando o BR-106, o primeiro, né? Mas ele tem uma série de outros híbridos que podem ser plantados, não é só o BR-106. Tem algumas advertências aqui, né? Claro, avisando algum detalhe, algumas coisas que são importantes para quem está usando o aplicativo. Pois é, pessoal. Então, a gente está chegando ao final da nossa segunda videoaula. Essa aula tem bastante material, então vocês estudem. Assistam o vídeo quantas vezes for necessário. Lembrando que a gente viu o plantio do milho, ciclo da cultura, tratos culturais, espaçamento, número de plantas por hectare, né? O stand. E abrimos espaço para falarmos um pouco sobre o zoneamento agrícola, o ZARC. Vocês, justamente com esse material em PDF, vocês vão receber esse outro material aqui, pessoal, que não está aqui na videoaula, mas eu vou disponibilizar para vocês, porque ele é muito importante também, que seriam 5 passos para maior produção e lucro no plantio do milho. É para aprofundar o estudo de vocês. Então, pessoal, bons estudos, revisem, estejam sempre com esse material em mão, para vocês assistirem os vídeos, acompanhando o material em mão. Façam anotações, separem direitinho no caderno. Cada disciplina, eu sei que vocês estão pagando bastante disciplina nesse semestre, então, para vocês não acumularem, não se perderem nos estudos, separem a disciplina com o material disponível de cada disciplina. Isso é de fundamental importância nesse momento de aulas remotas, nesse momento de pandemia. Então, pessoal, para a aula de hoje é isso. Nós vamos ter mais outras 2 videoaulas para encerrar a cultura do milho. Fiquem com Deus, um grande abraço. Professor Marcos Fontes, contem sempre comigo. Um grande abraço, pessoal.